É bom estarmos na presença de Deus. Aleluia. Eu não vou dizer que o tempo é o nosso inimigo, não, irmão. Aleluia. O dia Deus fez, e a Bíblia diz que quando Deus fez o dia, e ele viu que o dia era bom, né? Então Deus fez esse momento para ti, para mim, né? E aleluia, nós estamos quase para encerrar o culto, faltam alguns minutos, e nós vamos, irmãos, sem mais delongas, sem pressa, fazer a leitura da palavra de Deus, para que Deus possa falar conosco. Deus já falou de várias maneiras, aleluia. Se o culto terminasse aqui, nós sairíamos daqui satisfeitos, porque Deus já falou grandiosamente aqui, Ele vai continuar falando. Nós vamos ler o texto lido na abertura desse culto. João capítulo 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíade, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. E outros dois dos seus discípulos disseram de Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Estou até aqui, amado. Glória a Jesus. Não vou orar, pode ficar à vontade, amado, que o servo do Senhor já intercedeu, orando por mim. Aleluia. Eu não vou desfazer a oração dele, não, irmão, porque quando ele ora, aleluia, irmão Nelson vai lá embaixo, né, e o Espírito Santo aparece. Não sou nada, apenas um vaso, aleluia, que Deus, aleluia, usa quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Amados, esse texto lido que nós lemos fala a respeito dos discípulos de Jesus, que andaram com Jesus. E essa passagem, esse episódio aconteceu, aleluia, quando os discípulos estavam em atividades, ou seja, quando os discípulos estavam trabalhando em atividade. E outra também, esse episódio aconteceu na ausência de Jesus. Então nós vamos saber o que é que acontece quando Jesus está ausente e o que acontece quando Jesus se apresenta e fala para os seus discípulos: tendes aí alguma coisa para mim, o que comer? E nós vamos saber ali o significado de um Jesus ausente e o significado de um Jesus presente. O significado de um Deus ausente, de um Deus longe, e o significado de um Deus perto, junto. E isso aconteceu, repito, em uma atividade, em um trabalho. Quantas empresas, aleluia, não estão ouvindo o Evangelho na sua empresa, no trabalho, aleluia? A Bíblia diz que Pedro, líder, cabeça, pastor, escolhido, separado por Deus, ele agora tem uma ideia. Ele diz assim: vou pescar, vou apanhar peixe, vou trabalhar. E os demais discípulos disseram assim: Pedro, nós iremos contigo. Mas o que me chama a atenção nesta passagem, que Jesus estava ausente, e a gente não vê Pedro orar, a gente não vê Pedro pedir para Deus abençoar a sua pescaria. Você não vê o líder, o pastor, apresentar aquele trabalho, apresentar aquela pescaria, aleluia, pedir para que Deus vá na frente. E aí veio as consequências. Pedro e seus discípulos passaram a noite toda e não pegaram um peixe, nem uma sardinha, nem camarão sequer, porque não pediram a direção, aleluia, do dono do mar, do dono do peixe, do dono do
mundo para fazer algo. Quantas pessoas, querido, Deus dá o dia, Deus dá o trabalho, Deus dá a saúde, Deus dá a família, aleluia, e não dão permissão no seu dia a dia para Deus. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda. Pai de família, pescador, e agora? E voltar para casa sem nada? Eu posso imaginar filhos chorando com fome. Eu posso imaginar a sua esposa em casa, esperando o seu marido, sabendo que ele ia trazer comida para eles se alimentarem, e a família toda dependendo do seu marido para trazer o alimento. E agora? Cadê o alimento para os filhos? Cadê o alimento para sua esposa? Pescador voltou sem nada, estava triste, cabisbaixo, porque não tinha pegado nada. E nesta hora, quando ele está triste, cabisbaixo, eu posso até dizer, pensando na esposa, pensando no filho, pensando na família, pronto. E agora? É nesta hora que Jesus aparece para ele. Talvez você esteja nessa mesma situação. E Jesus agora, hoje, está se apresentando para ti, porque esse problema que tu tem aí não é nada para ele. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus agora se apresenta para os 12 discípulos. E ele faz uma pergunta para ti, para mim, para nós. Ele fez uma pergunta: filhos, tendes aí o que comer? Ou seja, o que é que vocês têm para mim aí? Aleluia! O que é que nós temos feito para Deus? O que é que eu tenho para Jesus? Aleluia! Jesus quer alguma coisa de mim. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus visitou uma figueira bonita, cheia de folhas. E Jesus se aproximou daquela figueira, porque ele queria comer, ele queria se apresentar, ele queria se alimentar, aliás. E aí ele começou a catar fruto daquela figueira. E aí ele não encontrou nada. Aleluia! Que decepção, querido, daquela figueira. Ela foi plantada para dar fruto. Ninguém nasce à toa. Ninguém veio ao mundo por vir. Se você veio ao mundo, porque Deus tem um propósito na tua vida. E Jesus não achou nem o fruto. Que tristeza. E Jesus deu a ordem: a partir de hoje nunca mais vai dar fruto em ti. Automaticamente a árvore secou. Juízo de Deus. Acabou. Morreu. Deus deu chance para aquela árvore. E a Bíblia diz que Jesus fez uma pergunta. Antes dele mandar jogar rede, ele fez uma pergunta. Antes do milagre acontecer, aleluia, ele fez uma pergunta. E o seu discípulo disse: que tristeza, nós não temos nada, mestre. Talvez, querido, às vezes a gente se encontra assim. Estamos com a nossa vida numa situação difícil. Às vezes sem nada. Papai longe, mamãe longe, mulher longe, filho longe, aleluia, preocupado com tanta coisa. E o seu discípulo, eles foram sinceros: Senhor, nós não temos nada. Aí Jesus entra e diz para eles: olha, vocês vão fazer uma coisa. Aleluia. Vocês vão lançar a rede para o lado direito. Mas, irmão, o que significa isso? Eu vou já explicar para vocês. Por que o lado direito? Poucas pessoas conseguem escrever com a mão esquerda perfeitamente. Quando você pega uma caneta e escreve com a mão esquerda, sai tudo errado. A letra sai toda torta. Não dá para ninguém ler, sai tudo errado. Então, os discípulos, Pedro, estava fazendo tudo errado. Aleluia! Aleluia!
sair para trabalhar sem pedir permissão, sem orar, sem agradecer, sem pedir a direção que Deus está fazendo tudo errado. Quem anda para o lado direito está à esquerda de Deus. Está fazendo tudo errado. Eu fazia as coisas tudo errado. Tudo fora dos padrões de Deus. Tudo fora do mandamento de Deus. Deus dizia, aleluia, não adulterará. E aí eu traía minha mulher. Deus dizia, não furtará. E aí eu ia roubar. Deus dizia, aleluia, zela do teu corpo. E aí eu ia me prostituir, ia tomar droga. A minha vida estava um caos. Eu estava fazendo tudo errado. Eu estava destituído, fora da presença do mandamento de Deus. Isso é perigoso, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, a atitude do homem diante de Deus, leva à morte. Mas aí Jesus disse assim, Pedro, agora eu vou te mandar fazer uma coisa que tu vai fazer. Joga a rede pro teu lado direito, Pedro. Me obedece. Olha o que eu falo para ti, rapaz. Anda segundo a minha vontade. Ouve, guarda a minha palavra. Que aí tu vai bem. A Bíblia diz que Pedro ouviu a voz. Glória a Jesus. Pedro ouviu a voz de Deus, de Jesus. E a Bíblia diz que ele lançou a rede para o lado direito. E o barco não estava em alto mar, não, queridos. A Bíblia fala que o barco estava bem próximo à praia. Agora eu pergunto para vocês, aonde é que o pescador encontra os peixes? Não é em alto mar? Queridos, não importa. Não importa. Aleluia. O homem ele pode estar em qualquer situação, mas se ele ouvir a voz de Deus, aleluia, milagre acontece, a cura acontece. Aí o marido ama a esposa ama o marido, tudo acontece porque Deus lhe deu a palavra, Deus lhe fala. E quando Deus fala, tudo acontece. A Bíblia diz que eles jogaram a rede para o lado que Jesus mandou, na beira, não foi no alto mar não. E a Bíblia diz que eles pegaram grandes peixes. Era muito peixe. Pedro não conseguia puxar, porque era muito peixe. Então ele dividiu a bênção com seus discípulos. Ele não ficou com a bênção só para ele começou a chamar os seus discípulos. E ali eles começaram a colher grandes peixes. E aí um discípulo que Jesus amava, que tinha comunhão com ele, que deitava a cabeça no peito de Jesus, o discípulo que tinha intimidade com ele, ele que conheceu Jesus, Pedro não conheceu. Ele disse, Pedro, é Jesus. E Pedro, aleluia, estava, eu posso dizer, de cueca, pescando. E a Bíblia diz que quando Pedro soube que era Jesus, ele se jogou na água e se cobriu com uma túnica. Ou seja, ele estava nu. E nu, o homem não pode se apresentar diante de Jesus. Aleluia. Eu estava nu, querido. Eu não conseguia me aproximar de Deus. Eu estava destituído, afastado de Deus. Aleluia. Mas aí Deus me deu uma nova túnica, uma vestidura, uma vestimenta espiritual. É com essa vestimenta que o homem vai conseguir entrar no céu. E nesta noite, essa vestimenta Deus vai te dar. Você está ouvindo não as minhas palavras, mas a palavra do mestre, querido. Então eu quero fazer um convite para vocês aqui. Se tem alguém aqui no nosso meio, está com desejo muito grande no coração, esse desejo não é teu. Aleluia. Deus está colocando no teu coração, não se envergonhe. Se você quiser citar Jesus como seu Salvador, venha aqui. Ou então fique em pé aí. O irmão pode fazer uma oração aí do seu lado. Quem quiser fazer uma nova aliança, faça uma nova aliança com Jesus, né? Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei se Satanás
já preparou um laço para vocês quando eu não sei, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Talvez hoje seja, aleluia, a última oportunidade, como já aconteceu, eu pregando para alguém, passou 2 dias depois, aquela pessoa veio a falecer. Né, querido? Então, se você quiser aceitar Jesus, se você está com o desejo no teu coração, esse desejo é Deus que está colocando, e que você possa abrir a boca e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Glória a Jesus.